No mundo da política em geral, não existe nada de graça. Absolutamente. Quem pensa que as exceções são concedidas por acaso, ainda não entendeu. Como o jogo é conduzido nos bastidores. Hoje aconteceu um evento um tanto estranho, talvez ninguém tenha notado, porque é uma decisão estranha, inesperada e também chocante ao mesmo tempo. Trump, que impõe sanções a quase todos os países do mundo para que se afastem da Rússia. Ele permitiu que um pequeno país europeu chamado Hungria violasse todas essas sanções. A Hungria, que não tem um exército forte, nem grande influência política, nem nada desse tipo. Ela se tornou o único país na Europa que compra petróleo e gás russos. Com aval oficial dos Estados Unidos da América. Qual o segredo por trás disso? Qual o preço, a troca? Por que sentimos que o ocorrido na Hungria hoje pode se repetir no Marrocos? Temos detalhes muito importantes hoje. Fiquem ligados. Queridos espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje conosco, neste encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios maravilhosos de hoje, queridos espectadores. No meio desse conflito atual entre a Rússia e o Ocidente em geral, surgem alguns detalhes interessantes. De fato, surgem alguns acontecimentos que é muito importante abordarmos, é muito importante apresentá-los a vocês hoje, para que todos saibam exatamente o que está acontecendo e como a política internacional está sendo conduzida atualmente. E será que esses mesmos cenários podem se repetir também com o Marrocos? Quando você entende o que está acontecendo em diferentes partes do mundo, percebe que esse cenário pode se repetir no Marrocos. Então, há cerca de 2 dias, houve um evento que com certeza passou despercebido, ou seja, nem todo mundo percebeu. O polêmico primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, teve conversas com o presidente americano Trump. Mas o estranho aqui é que após essas conversas, Trump permitiu que a Hungria continuasse importando petróleo e gás da Rússia. Isso é estranho, porque todo mundo sabe que existem sanções americanas, também existem sanções europeias contra a Rússia. Sanções que são impostas a todos os países europeus para que se afastem do gás e do petróleo russos e os substituam pelo gás americano. E essas sanções são, na verdade, direcionadas também ao setor, ou seja, ao setor de petróleo e gás russo, e tem exatamente o objetivo de afastar o gás e o petróleo russos da Europa e dos países da União Europeia. Então, os Estados Unidos aqui deram exceções especiais dessas sanções para esses países europeus. A Hungria, ou seja, hoje ela diz para a Hungria: vocês são a única exceção, podem continuar comprando gás e petróleo russos como quiserem. Então, aqui todos devem saber que há 2 dutos vindo da Rússia para a Hungria. Há um duto que transporta gás, que é o duto que passa pelo território turco, chamado de Turkish Stream, o corrente turca. E há outro duto que transporta petróleo da Rússia para a Hungria através dos territórios ucraniano e bielorrusso, chamado de Duto Druzhba. Então, a Hungria, apesar de ser um país pequeno em área, sua população não ultrapassa cerca de 19 milhões de habitantes. No entanto, importa anualmente da Rússia mais de 5 milhões de petróleo e gás. Dólares, ou seja, todo ano ele entrega 5 milhões de dólares para a Rússia, isso só para comprar petróleo e gás. E mesmo assim, Trump fez uma exceção para esse país, ou seja, disse para ele: agora você pode comprar o quanto quiser da Rússia, e ainda mais do que isso. Os Estados Unidos, que hoje impõem sanções às empresas de gás e petróleo russas, suspenderam as sanções relacionadas a esse país, a Hungria, especificamente para a Hungria, ou seja,
qualquer coisa relacionada a essas empresas russas em suas transações comerciais e financeiras com a Hungria ficou fora do escopo dessas sanções. Portanto, isso significa a continuidade das obras de construção da segunda usina nuclear na Hungria, que está sendo realizada pela empresa estatal russa especializada em energia nuclear. Rosatom. Então, surge a pergunta: por que Trump isentou a Hungria de todas essas sanções? Como Viktor Orbán, o líder da Hungria, hoje conseguiu conquistar todo esse apoio dos Estados Unidos? O que Trump recebeu em troca? Porque, na verdade, não existe nada de graça. E como todo mundo sabe, o lema de Trump hoje é: o que eu ganho com isso? Quem quiser qualquer serviço dos Estados Unidos tem que pagar. Quem quiser conquistar a amizade dos Estados Unidos tem que pagar. Portanto, a pergunta que foi feita aqui é: o que a Hungria pagou aos Estados Unidos nesse contexto para que permitissem que ela importasse petróleo e gás da Rússia? A verdade aqui que todos devem saber é que realmente houve um acordo importante na mesa da presidência da Hungria. Ou seja, havia exigências importantes dos Estados Unidos na mesa de Viktor Orbán. E agora, Viktor Orbán concordou com elas durante essas conversas que reuniram as duas partes. Então, o que aconteceu? Viktor Orbán concordou com essas exigências, então Trump concordou em suspender as sanções para incluir todas as transações entre a Rússia e a Hungria. Mas então a pergunta aqui é: quais são essas exigências? Então aqui estamos falando, antes de tudo, de um novo acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Hungria. Um acordo nuclear futuro que inclui quase 4 ganhos muito importantes para os Estados Unidos. Podemos dizer que são ganhos que não seriam possíveis sem essa pressão que Trump exerce sobre todos os países do mundo. O primeiro ganho é que a Hungria vai se comprometer a comprar combustível nuclear da empresa americana especializada, a Westinghouse. Tradução de Nancy para a Hungria. Só para que todos saibam, ela tem uma usina nuclear para geração de eletricidade chamada Pakis, que foi construída nos anos 1980 no estilo soviético e é operada pela Hungria, com combustível nuclear russo. Então, o principal ganho americano agora, claro, é que a operação dessa usina, a partir de hoje, não será apenas com combustível nuclear russo, mas também com combustível nuclear americano. E isso significa garantir a entrada dos Estados Unidos em um dos mercados mais importantes que a Rússia monopolizou por décadas. Isso significa competir com a Rússia nesse país, competir com a Rússia nesse setor que diz respeito ao combustível nuclear. E aqui, prestem bastante atenção, isso significa que pela primeira vez na história, a Hungria vai usar combustível nuclear que não é russo em seu reator nuclear. E prestem atenção também que quando falamos de combustível nuclear, estamos falando de urânio. Estamos discutindo o grande conflito internacional atual entre potências em torno dos recursos naturais raros, sendo o urânio o mais importante. Os Estados Unidos agora estão tomando posse do urânio que existe, ou seja, na Ucrânia, e também estão tomando posse do urânio que existe em várias outras regiões. E ao mesmo tempo, o que ela está fazendo? Agora, ela busca novos mercados para vender esse combustível nuclear produzido. O urânio, então agora ela está entrando em um dos mercados tradicionais da Rússia. Prestem bastante atenção, se por exemplo, a Hungria comprava combustível nuclear da Rússia no valor de, digamos, 200 milhões de dólares agora, se comprar apenas 100 milhões de dólares, o restante virá dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ganho para os Estados Unidos e isso confirma a política de Trump. Vocês querem fazer comércio com a Rússia? Vocês também têm que pagar. Não existe mais nada de graça hoje em dia. O segundo benefício também é que a Hungria se compromete a construir uma instalação especial para armazenar esse combustível nuclear americano. Isso é bom, mas o benefício é que essa instalação deve ser com tecnologia americana, ou seja,
todos os mecanismos, tecnologias e assim por diante nessa instalação devem vir dos Estados Unidos. Nem da Rússia, nem da França, nem da China, nem de qualquer outro país deve vir dos Estados Unidos. Então, Trump aqui ganha outro benefício, certo? Mas o mais importante de tudo isso é que ele reforça a dependência desse país das tecnologias americanas em vez das europeias, russas e assim por diante. O terceiro benefício também é que a Hungria se compromete a conceder aos Estados Unidos a construção e edificação de pequenos reatores nucleares em seu território. Então, a Hungria, para que todos saibam, a Hungria tem um plano para construir 10 pequenos reatores nucleares com um custo total que chega a 20 bilhões de dólares. Então, antes de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, talvez a construção desses reatores fosse destinada à Rússia, já que o país utiliza tecnologia soviética russa. Mas agora Donald Trump tirou esse grande acordo das mãos dos russos, pois Trump permitiu que continuassem os suprimentos russos de gás e petróleo para esse país. Hungria, mas em troca, os Estados Unidos é que vão construir os reatores nucleares que a Hungria pretende construir no futuro. E o acordo, como eu disse, chega a virar um número muito importante, 20 bilhões de dólares. Então, a troca aqui é clara, competir com a Rússia nesse setor. E aqui vamos falar sobre o quarto ganho, o mais importante de todos. Esse quarto ganho é que Donald Trump garantiu, pela primeira vez, o local onde as tecnologias nucleares americanas são testadas, onde a experiência americana é apresentada para outros países, ou seja, fora dos Estados Unidos. Porque hoje, quando falamos sobre usinas de energia nuclear, basicamente estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre a Rússia. Ou seja, a Rússia controla completamente esse setor nuclear pacífico, a Rússia é líder mundial nesse setor, nessa área. Todas as usinas nucleares do mundo utilizam tecnologia soviética, ou seja, tecnologia russa. E vemos que foi a Rússia quem as construiu por vários motivos. Por exemplo, a Rússia tem rapidez na execução de projetos desse tipo. O projeto nuclear que a França ou os Estados Unidos dizem que precisa de 12 anos para se tornar realidade, a Rússia constrói em apenas 5 ou 7 anos no máximo. Isso também se reflete no custo do projeto. O projeto nuclear que os Estados Unidos dizem que precisa de 10, 11 ou 12 bilhões de dólares, a Rússia diz que só precisa de 5 ou 6 bilhões de dólares, ou seja, é uma diferença enorme. Então, nessa área nuclear pacífica, quanto mais demorada for a construção, maior será o custo. Além disso, os russos oferecem soluções de financiamento para os países em desenvolvimento, podendo construir usinas completas e receber o pagamento dos russos em parcelas ao longo dos anos. Durante todo o tempo. Por isso começamos a ver países em desenvolvimento, países fracos, pobres talvez, que agora têm usinas de energia nuclear. Todos esses motivos fizeram dos russos o número 1 do mundo nesse setor, em todos os países do mundo que hoje possuem usinas de energia nuclear. Vemos que foi a Rússia quem as construiu. Os Estados Unidos, ao longo de muitas décadas, construíram apenas algumas poucas usinas que podem ser contadas nos dedos. E são limitadas a certos países, como Finlândia, Japão, Coreia do Sul ou também Taiwan, países desse tipo. Hoje, os Estados Unidos começaram a ter uma nova orientação, querendo penetrar nos mercados tradicionais da Rússia nesse campo, o campo da energia nuclear pacífica. O primeiro lugar onde começaram foi a Ucrânia, com o início desta guerra na Ucrânia. Começou-se a usar combustível nuclear americano em vez do russo. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi a construção de uma instalação para armazenar esse combustível com tecnologia americana, em vez da soviética. Agora vem o terceiro passo, ou seja, essa conversa sobre a Hungria, Hungária. O plano dos Estados Unidos com esse próximo acordo nuclear com a Hungária é testar a nova tecnologia americana. Porque hoje estamos falando sobre reatores nucleares. Pequenos, construir 10 reatores pequenos.
E a especialização nesse assunto vai para a empresa americana Nuscali, que essa empresa ainda não tem nenhuma experiência fora dos Estados Unidos, ainda não realizou nenhum projeto desse tipo fora do território americano. Então Trump quer fazer da Hungria a primeira experiência dessa empresa para que o sucesso dela seja promovido. Ou seja, futuramente, e assim entrar em outros países do mundo, o que significa competir com a Rússia. E aqui podemos levantar uma questão sobre o motivo do atraso do projeto de entrada do Marrocos no Clube dos Países Nucleares. Será que também foi por esse motivo? Ou seja, se a Hungria adiou o projeto que faria com a Rússia, hoje ficou claro que ela o daria aos Estados Unidos. Será que o Marrocos também está adiando esse projeto para decidir exatamente com quem será o parceiro desse projeto? Inscrevam-se no canal, porque há muito tempo circulam rumores fortes de que o Marrocos está planejando construir usinas nucleares junto com a Rússia. E escolheram uma região na província de Essaouira chamada Sidi Boubra, se não me engano, para ser o local dessa usina. E fez vários acordos nesse sentido com a Agência de Energia Atômica, com a empresa russa Rosatom e também tem cooperação nesse campo com os Estados Unidos. Mas até hoje ainda não entrou na fase de tomar a decisão final. O Marrocos ainda está na fase de avaliação, está demorando muito para resolver essa questão. Então aqui surge a pergunta: será que o Marrocos está adiando esse projeto? Porque existe a possibilidade de optar pela tecnologia americana em vez disso. Russa? Ele está adiando isso para transformar esse projeto de uma grande usina nuclear com a Rússia em um projeto de várias pequenas usinas nucleares com os Estados Unidos? O Marrocos estava apenas esperando resolver a questão do Saara marroquino para anunciar o projeto e transferi-lo de Sidi Boubra para as regiões do Saara marroquino. Isso é possível? O Marrocos está esperando o momento certo para anunciar a cooperação com os dois juntos nesse contexto? Quer dizer, com a Rússia e com os Estados Unidos juntos? Então todas são possibilidades plausíveis que não podem ser decididas agora, mas estão próximas por causa das ações de Trump e da nova política americana que se baseia nesse princípio. Todos, independentemente de serem países fortes, fracos ou em desenvolvimento, devem pagar aos Estados Unidos. Com esse acordo, esse novo entendimento sobre o qual falamos hoje é como uma experiência ou uma receita entre os Estados Unidos e a Hungria sobre a questão da energia nuclear pacífica. Tudo isso nos faz pensar hoje: será que esse realmente é o motivo do atraso no anúncio desse projeto? Deixe sua resposta nos comentários abaixo deste vídeo e inscreva-se agora. Clique no botão de curtir.